A paz do Senhor a todos, na bênção. Espero que todos estejam bem e vamos continuar crendo naquele que fez por nós maravilhas. Estamos aqui com a série de estudos, os devocionais, a nossa porção de maná para cada dia. Pequenas porções que faz grandes diferenças no nosso caminhar, no nosso crescimento. Hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 3 do Evangelho de João. Estamos seguindo o Evangelho de João. E aqui João descreve Jesus como o Mestre Divino. Vamos pegar aqui capítulo 3, os 3 primeiros versículos. Acompanhe aí na sua Bíblia. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aqui aparece já uma descrição de um homem, Nicodemos, estaremos falando, e Jesus ensina a respeito do novo nascimento. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, vamos começar aqui. Nos 2 primeiros capítulos que nós vimos, nós já vimos que Jesus foi narrado como Filho de Deus, como Filho do homem. Agora, nós vemos aqui claramente, nesse início do capítulo 3, que a fama de Jesus já havia penetrado fundo na hierarquia eclesiástica dos judeus, chamado de Sinédrio, o mais alto tribunal eclesiástico e civil dos judeus. Nicodemos, esse rapaz aqui que procurou Jesus, ele era membro do Sinédrio. Apesar do Sinédrio não ter enviado Nicodemos para ir com Jesus, para estar com Jesus, este foi como um membro furtivo, interessado, na calada da noite, homem que estava convencido da autoridade de Jesus, como ele mesmo fala aqui. Ele dirigiu-se a Jesus chamando-o de Rabi, título que Jesus realmente aceitou. Está evidente aqui que Jesus aceitou. Ele não fez restrição alguma a tê-lo chamado de Rabi. O que é Rabi? O que quer dizer Rabi? Bom, creio que muitos de vocês já devem ter ouvido ou lido, que Rabi normalmente é traduzido do grego como mestre. No entanto, no hebraico, era um título de ocupante de exaltado ofício nas escolas teológicas que existiam na época, que eram praticamente 2 escolas, Hileu e Shammai, 2 escolas teológicas. E aquele de mais alto grau, conhecedor, que era exaltado e conhecido, aquele mestre, esse tinha um título de Rabi, ou doutor. O meu honroso Senhor, é mais ou menos isso que quer dizer, tá certo? E essa entrevista aqui, essa entrevista de Nicodemos com Jesus, leva-nos a uma das mais ricas e importantes partes da Bíblia. Então ele começa a narrar, falar do novo nascimento, como a gente vê aqui, e eu quero citar, creio que muitos conhecem, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo aqui contém no seu bojo, esse único versículo contém no seu interior aqui, uma Bíblia em miniatura. Está aqui o resumo do resumo da Boa Nova, da palavra da salvação. Mostra o infinito amor do Pai, a missão de Jesus Cristo, sua missão de nos salvar, e a obra do Espírito Santo, de a santificação, de fazer-nos conduzir sempre por esse caminho. Mas então, nós vemos tudo isso. Vamos dar agora uma esmiuçada na questão de Jesus como o Mestre Divino.
Ele começou cedo, né? Então, e sempre ensinou nos mais diversos ambientes. Jesus ensinou também, a gente vê na palavra, com vários grupos de pessoas, né? A sua plateia, as pessoas, aqueles a quem ele ensinava, um mais diverso público. E começou cedo. Quer ver? Vamos lá, eu vou marcar aqui, depois a gente voltar. Eu quero pegar com você, pega aí na sua Bíblia, vamos voltar um pouquinho, no Evangelho de Lucas. Em Evangelho de Lucas, capítulo 4, capítulo 2 do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 46 e 47. Diz assim: passado 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam admiravam-se de sua inteligência e respostas. Então essa passagem aqui é conhecida, é quando José e Maria levam Jesus ao templo com 12 anos de idade, para uma cerimônia chamada Bar Baracá, onde apresentavam a criança para começar a aprender do Senhor. E com 12 anos, ele acabou ficando lá. Maria e José pegaram a caravana de volta e esqueceram. 3 dias depois voltaram correndo. Cadê Jesus? E ele estava ali no templo, olha, junto com os doutores da lei. Então veja bem que ele começou bem cedo, já com 12 anos, a ensinar e a fazer. Já mostrou quem ele era. Aquilo que João estava relatando ali para a gente no seu evangelho. Então vamos dar continuidade aqui. Agora eu quero pegar com você para a gente entender os diversos públicos e maneiras como Jesus ensinou. Oh, louvado seja Deus. Um vizinho aqui começou uma furadeira já cedo. Vamos lá, rapidão. Eu quero pegar com você Evangelho de Mateus, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 23. Olha só que interessante. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Então, um primeiro público aqui que eu quero mostrar para vocês, ele como mestre, ele ensinava na sinagoga. Iam na sinagoga aqueles que tinham interesse em aprender a palavra do Senhor, aqueles que iam procurar a palavra do Senhor. Não sei se você sabe a diferença entre sinagoga e templo. O templo havia somente um templo para os judeus, e era onde era feito os sacrifícios por expiação pelos pecados, levavam as ofertas ao Senhor. Então tinha um templo. E havia várias sinagogas, tinha várias, nas principais cidades, onde tinha uma concentração maior de pessoas. E na sinagoga, os mestres ensinavam a palavra, liam e ensinavam a palavra. Então, nós vemos que Jesus, ele ensinou na sinagoga. Ele foi para esse público-alvo também. Vamos mais para frente um pouquinho? Mateus mesmo. Agora, capítulo 5, para a gente ir pegando as coisas. No capítulo 5 de Mateus, próximo aí da onde a gente estava, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se, e aproximaram-se dele seus discípulos, e começou a ensiná-los, dizendo, e aqui começa com as bem-aventuranças, e nós vamos no capítulo 5, 6 e 7, Jesus ensinando. Agora, Jesus está no monte, com uma multidão, tá? Que multidão é essa, pastor? Ele está ensinando ali de maneira simples, e se você olhar, começa nas bem-aventuranças, ele está falando da lei, está falando da palavra, porém de maneira simples. Aquelas multidões, agora um novo grupo de pessoas, tá? Provavelmente, não posso garantir, mas provavelmente, como foi logo a seguir dele sair da sinagoga, eram pessoas que estavam na sinagoga e não conseguiam entender direito o que era ensinado. Provavelmente,
não pela forma ou pela maneira que dizia o linguajar, mas provavelmente porque aqueles que ensinavam não viviam o que ensinavam. Não sei se você já passou por isso ou já viu coisa semelhante. Porque ensinar, falar é fácil, fazer é outra coisa, que é bem diferente. E um mestre, realmente mestre, ele tem que ensinar e fazer. Aquilo que ele fala tem que fazer parte dele, porque aí sim tem o real valor. Mas como é que você sabe disso, pastor? Bom, se você pegar aqui no capítulo 5, 6, 7, você vê que Jesus vai ensinando diretamente de pontos da palavra, ou seja, pessoas que estavam acostumadas a ler e ouvir a palavra, pessoas que provavelmente estavam sempre na sinagoga, porém tinha um ponto de interrogação. Agora no finalzinho do capítulo 7, olha que interessante, versículo 28 e 29. Concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha que interessante. Os escribas eram mestres da palavra. E aquelas pessoas então conheciam a palavra. Dá para ver aqui nitidamente. Por quê? Porque elas falaram que, poxa, ele ensina de maneira diferente, com autoridade. A autoridade vem revestida pelo poder de Deus, obviamente, em cima da palavra. A autoridade é chancelada por Deus quando aquilo que você prega, você vive. Aí sim vai fazer algo diferente para aqueles que ouvem.